minha vida. Adora Jesus. Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz tu dás ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doença e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, ela se acalma, se acalma na voz, é pura, um escudo para os que nele creem. Do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. E nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou tua sorte. É um milagre, estou aqui. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa
difícil para mim, diz o Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou. Ei, você pode apontar para duas pessoas e dizer assim: ei, se era impossível, agora não é mais. Diga aí. Oh, glória a Deus. Se era impossível, meus irmãos, não é mais. Igreja, estenda teu mão para cá, para que ela ore por Rai. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém. Paizinho Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de tia Rai. Abençoa essa palavra, Senhor, que a sementinha do Espírito Santo seja plantada em nossos corações. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quem aqui já sentiu a presença poderosa do Espírito Santo? Então dá um glória a Deus. Glorifica ao Senhor porque Ele está aqui. E onde o Senhor está, há fartura de alegria. Amém? Glória a Deus. Eu vou hoje trazer uma palavra para vocês que o Senhor me deu há muitos anos atrás. Eu vou contar um pouquinho como foi que Deus falou comigo com essa palavra. O tema da mensagem de hoje é a seguinte: tudo o que você despreza, você perde. Você pode repetir comigo? Tudo que você despreza. Vamos lá, para a gente fazer bonito. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Então, tudo que você despreza, você perde. Essa palavra, Deus falou comigo em 2020, era janeiro de 2020. Eu e meu marido tínhamos ali uns 9 anos de casado, inclusive hoje estamos completando 14 anos de casados. Amém. Depois vamos receber a oração de vocês de presente. Glória a Deus por isso. E nós, nesses 9 anos de casado, a gente já tinha se mudado um bocado. E eu acho que a gente estava na nossa 8ª casa. E nessa casa, justamente nessa casa em que a gente estava morando, foi a casa onde Deus se utilizou para nascer essa igreja, que é a On Grace. Naquele quintal, no quintal da nossa casa, o Senhor nos trouxe direção para começar a cultuar Ele, a nos reunir com os nossos amigos. E ali Deus ele foi abençoando, salvando e fez grandes coisas. O que acontece? Um ano antes, 2019, fevereiro de 2019, eu tinha perdido a minha mãe. Minha mãe ela já está com o Senhor. E em fevereiro de 2019, minha mãe faleceu, deixando para mim uma casa. Uma casa velhinha, acabada. Uma casa que eu vivi dos meus 10 aos meus 19 anos, que foi quando eu me casei. E ali eu tinha muitas memórias boas, mas também memórias ruins. E o fato dessas memórias estarem lá e de eu entender que quando a gente sai de casa é para não voltar nunca mais. Eu casei, eu vou lá pro meu marido e eu nunca mais vou voltar para casa da minha mãe e do meu pai. Amém, igreja? Você casou para ficar longe do seu pai e da sua mãe. Longe, sai da terra da tua parentela. Amém? E ali, coisa mais linda. E ali, eu dizia, eu não quero voltar para essa casa. Eu imaginava vender. Eu imaginava que o Senhor ia me fazer milionária do dia para a noite. E a gente ia fazer uma reforma e vender. Não sabia o que Deus ia fazer. E um dia, enquanto a gente estava na casa alugada, que foi onde nasceu a On Grace, o Senhor falou comigo dizendo assim: Rayane, tudo aquilo que você despreza, você perde. E eu não entendi muito bem naquela hora aquela palavra, mas o Espírito Santo me falou que era relacionado àquela casa. A casa que tinha ficado para mim de herança. E aí eu rapidamente disse a Tiago, amor,
a gente vai se mudar daqui, de onde a gente está. E ele disse, a gente vai para onde? E eu disse, a gente vai para nossa casa. Aí ele olhou para mim e fez assim, nossa casa? Aí eu disse, a gente vai para nossa casa. Ele disse, que casa? Eu disse, a casa de manhã. Aí ele disse, Eu disse, Não tínhamos recursos, mas o Deus que fala, Ele se responsabiliza. Uma casa acabada, a gente fez uma reforma do que era necessário, a gente entrou nessa casa e, enfim, em março de 2020, quem sabe o que aconteceu em março de 2020? Veio a pandemia. Tudo fechou e a gente que vivia de negócio, né, o nosso negócio foi um dos muito prejudicados. Então, o Senhor, Ele sempre se antecipa na nossa vida. O Senhor, Ele é o Deus que está lá no passado, é o Deus que está aqui hoje e é o Deus que já sabe do futuro, porque Ele já tem tudo registrado. Você pode dar uma glória a esse Deus que é onisciente, que é onipresente, que conhece a tua história, que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor, Ele já te conhecia. Então, Ele não perde controle de nada. E aí eu disse, amém, Senhor. Eu vou pesquisar, porque eu sei que essa palavra que me abençoou, ela vai abençoar também muitas pessoas. Então, eu já preguei sobre isso e recentemente veio a oportunidade de pregar novamente essa palavra. E o primeiro texto em que vamos ler para basear esta palavra encontra-se em Gênesis capítulo 25, do 29 ao 34, que fala sobre a história de Esaú. 25, 29, que diz assim: E Jacó cozeira um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o seu guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Você pode repetir comigo essa expressão? Volta aí alguns versículos. Acho que 2 versículos. Aqui. Que Esaú disse assim: Eis que estou a ponto de morrer. Você pode repetir comigo essa expressão? Diz: Eis que estou a ponto de morrer. Eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Se você não sabe, a primogenitura representa uma bênção especial que Deus tinha reservado para todos os primogênitos, ou seja, para todos que nasceram primeiro. Para todos os homens que nasciam primeiro, o Senhor, ele tinha uma bênção reservada, que significava o quê? Uma parte maior da herança, que significava também o quê? Uma liderança sobre toda a família. Só que o que Esaú estava abrindo mão aqui não era só de algo financeiro. Esaú estava abrindo mão aqui também de algo que mudaria a eternidade. Ele estava abrindo a mão de uma bênção que Deus ele tinha reservado sobre a descendência de Abraão. E que sobre Esaú estava o direito, porque ele era o primogênito. E aí eu comecei a refletir sobre esse comportamento de Esaú. A expressão que ele usa para dizer: estou morrendo de fome. Para que vai me servir todas essas bênçãos que está aí reservada? Para que vai me servir agora todas essas bênçãos que para mim está reservada? Sabe, irmãos, muitas vezes nós fazemos aquilo que Esaú fez. Com as bênçãos que Deus ele tem preparado para nós. Nós desprezamos o que Deus tem reservado para nós por aquilo que entendemos que é urgente. Esaú trocou o que era eterno
Porque hoje era para a gente estar dizendo assim, Abraão, Isaque e Esaú. Era para o nome dele estar aí, sendo perpetuado pela eternidade. Mas hoje nós dizemos Abraão, Isaque e Jacó. Porque Esaú não entendeu, não valorizou aquilo que significava a posição que Deus tinha colocado na vida dele. Muitas vezes nós fazemos isso. Por quê? Porque movidos pelas nossas necessidades momentâneas, nós abrimos mão dos nossos princípios. Nós abrimos mão do relacionamento que Deus nos chama para ter com Ele. Nós abrimos mão da oportunidade de ter toda a nossa descendência mudada por aquilo que vai satisfazer a nossa alma ou a nossa carne no momento. E aí, quando eu estava pensando sobre essa palavra nessa madrugada, eu vou contar algo particular para vocês, mas que algumas pessoas sabem. Eu estou fazendo um jejum de doce. Quem aqui está vindo nas quartas-feiras? Poucos ainda, né? Mas a gente aprendeu que jejum é só de quê? De comida, né? E eu estou jejuando uma comida que para mim é algo que dominava a minha mente. Eu digo que dominava porque o nome de Jesus está quebrado. Dominava a minha mente, dominava meus comportamentos e estava sobre tudo. Se eu estava feliz, eu comia doce. Se eu estava triste, eu comia doce. Se era para celebrar, eu comia doce. Tudo na minha vida girava em torno de doce. E aí, eu disse, Senhor, eu preciso ser liberta. Então eu vou jejuar um mês. Mas, irmãos, vocês não têm noção de como esse mês, o fato de jejuar doce, se tornou uma batalha espiritual na minha vida. E nessa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu chegava na casa de uma amiga, eu abria a geladeira dela, e quando eu sentava assim, caía um doce no chão. E eu logo fazia o que a gente geralmente faz, né? Eu pegava o doce, eu não sei se vocês fazem isso, mas eu fazia. Pegava o doce e botava na boca, e eu comia aquele doce, aquele docinho de festa. Eu acho que na minha mente estava o doce de Drica, né? Desejando ali, porque teve o aniversário de Rebeca, eu não comi. E eu estava mastigando aquele doce. Aí na hora, eita, eu estou de jejum, eu não posso comer esse doce. Isso no sonho. E aí na hora, eu disse, tá, eu já pequei. Na minha mente, tá? No sonho. Eu já pequei. Então, já que eu pequei, eu vou me esbaldar nesse doce mesmo. E depois eu peço perdão a Deus e eu volto pro meu jejum. E aí eu pegava os doces e colocava na boca assim. Sabe, você já viu aquele filme daqueles gordinhos que bota tudo lá? Era eu. No sonho eu comia. E eu me acordei. Eu até contei para Tiago isso, não foi? E eu me acordei enquanto eu estava orando ao Senhor sobre essa palavra. O Senhor falou ao meu coração. Primeiro sobre o que o diabo estava querendo fazer na minha vida. E sobre o que ele faz muitas vezes na igreja, na vida das pessoas. A gente se compromete com o Senhor com algo. A gente diz, eu vou servir ao Senhor. E aí a gente diz, não, Senhor, eu estou te servindo, então eu vou abrir mão da bebida, eu vou abrir mão do cigarro, eu vou abrir mão da prostituição, eu vou abrir mão da mentira. Eu vou sair, Senhor, desse lugar que o Senhor não quer que eu esteja. E aí o que acontece? A gente desliza e comete um pecadinho. E aí o que é que o diabo faz? Ele diz no nosso ouvido, tu não já caiu? Agora se esbalda. E depois tu pede perdão. E aí a gente vai, naquele pecadinho, começa a entrar em coisas piores. Aí já não tem mais força de vir para a igreja. Já não tem mais força de buscar o Senhor. Já não tem mais força para meditar. Já não tem mais apetite pela presença de Deus. Por quê? Porque caiu naquele pecadinho. Quando o Senhor está dizendo assim, olha, caiu nesse pecadinho, só confessa e deixa. Não vai se aprofundar aí não. Busca a minha misericórdia. A gente acha que resolve o nosso problema terminando de se lambuzar no pecado. Mas isso é estratégia de Satanás para que a gente fique preso naquela teia e que pareça que não há mais esperança. Mas eu quero te dizer que no nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus, o Senhor te trouxe hoje aqui. E não importa quão sujo
você está, quão suja você está, em quão profundo esteja o emaranhado da tua alma, o Senhor te trouxe nessa noite para te dizer que Ele quer te libertar. E de antemão Ele já está te dizendo, não despreze aquilo que eu tenho para você hoje. Outra passagem, outras pessoas em que nós vemos que desprezaram aquilo que Deus tinha, aquilo que era eterno, aquilo que era transformador, é o povo de Israel. Eu não vou ler toda a passagem aqui, porque senão a gente vai ter que ler muitos textos. Mas o que acontece? O povo de Israel estava escravo no Egito, e ser escravo significava o quê? Morte de sonhos, morte de futuro, não existia liberdade. Ser escravo é ser escravo. Escravo não tem direito de escolha. Escravo não manda quando ele vai, quando ele volta. Escravo é escravo. Ele só obedece ao seu Senhor. E eles estavam ali, escravos do Egito, vendo a sua descendência morrer. E o Senhor levanta um libertador para tirar o seu povo da opressão, do jugo do Egito. E aí conduz aquele povo de forma milagrosa. Vocês já devem ter ouvido em algum momento essa história, para viver no deserto, em direção à terra prometida. Mas o que é que aquele povo faz? O povo, em vez de caminhar em santidade, em alegria, em santificação, em busca da presença do Senhor, sabendo que aquele Deus que abriu o mar vermelho, que fez aquele milagre extraordinário, que aquilo que parecia ser impossível acontecer, Ele iria trazer a provisão. Sabe o que aquele povo faz? Eles começam agora a cair no pecado da murmuração. Eles começam agora a reclamar. Chega num lugar. Eita, fui pegar água, essa água está amarga. Ai, Moisés, o que é que a gente vai fazer agora? Essa água está muito ruim. Deus vai e diz, Moisés, toca nessa água, que essa água vai ficar doce. Aí eles dizem, no Egito a gente tinha pão. Aqui a gente não tem pão. Deus diz, não tem problema, vou mandar descer pão do céu. E o povo ainda assim continua reclamando. Reclama. Murmuração, insatisfação. Eles eram presos no pecado. E se a gente olha para a nossa vida, quantas vezes nós não estamos presos nas teias de Satanás, através daquilo que a nossa boca, ela professa. Você acorda e você já acorda reclamando. Estou com dor aqui, estou com dor ali, meu Deus, vou ter que trabalhar. Ai, meu Deus, vou ter que trabalhar de novo. Sendo que o trabalho que tu tá é o trabalho que tu orou para Deus abrir a porta. Mas tu continua reclamando. Aí bom é que Deus fecha a porta, né? Para poder... Bom é voltar lá, para a escassez. Você nunca está satisfeito. Nunca é o suficiente. E nesse coração insatisfeito, nesse coração de murmuração, nós não conseguimos fixar os nossos olhos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que nos tira desse lugar de murmuração, de insatisfação? Além da alegria, da gratidão, é importante agradecer. A fé. O que é que Hebreus 11 diz? Versículo 1. Abre aí para a gente ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento, ou seja, é onde a minha vida deve ser construída, onde é a base, é a fé. Você quer sair do lugar de murmuração, de insatisfação? Você precisa agora andar por fé. Versículo 6. Diz o seguinte, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé a gente não consegue nem se aproximar de Deus. Você precisa se aproximar de Deus entendendo que há uma recompensa para aquele que busca Ele. Mas talvez você esteja como alguns daqueles discípulos no momento em que o Senhor estava pregando, lá em Lucas capítulo 17, versículo 5, onde Jesus estava falando palavras duras para eles. E eles dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu quero crer nisso que o Senhor está dizendo, mas eu não consigo. E o Senhor diz para eles o seguinte: ora, se a tua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, você dirá a esse monte, vá para o outro lado, e aquele monte vai. O Senhor só está te dizendo: olha, esse pouquinho de fé que você tem, ele é o suficiente para transformar toda a sua vida. Glória a Deus. Outra pessoa, outro personagem que a gente vê que colheu frutos, e nesse caso, frutos amargos, além de Esaú, de desprezar aquilo que o Senhor tinha concedido a ele, é Sansão. Lá em Juízes, capítulo 16, versículos do 15 ao 24, vai contar a história de Sansão no momento em que Dalila, com seus encantos, arranca de Sansão aquilo que o próprio Deus havia determinado para ele ao nascer. Lá em Juízes conta a história de que o anjo do Senhor visitou a mãe de Sansão e disse a ela que ele seria um nazireu do próprio ventre, ou seja, alguém escolhido, alguém separado, alguém que não podia ter contato com a morte, ou seja, com bichos mortos, ter contato direto, que não podia se contaminar com bebida alcoólica, que não podia cortar os seus cabelos. Mas Sansão, movido por um coração desobediente, ele escolhe seguir uma vida acreditando que a força que ele tinha, talvez ele acreditasse que a força dele estava no próprio braço, que aquilo que ele tinha recebido nunca iria se acabar, que não importava o que ele fizesse, o que ele tinha era suficiente. Quantas vezes você ouviu palavras mentirosas de pessoas dizendo para você que pode continuar nessa vida, o que importa é que você tenha um coração bom, você não mente, você não rouba, você vai para o céu, porque afinal todo lugar dá o quê? Na venda, né? Mas eu preciso te dizer que a todo lugar pode até dar na venda, todo caminho pode até dar em Deus, mas só tem um caminho no qual você vai ver a Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer ver Jesus, se você quer viver na verdade que Ele tem preparado para você, você precisa ser transformado ao passar por esta verdade que é Jesus. Você pode hoje escolher uma vida, continuar vivendo uma vida na mentira daquilo que falaram para você, preso nas dores do seu passado. Porque minha mãe me rejeitou, porque meu pai me abandonou, porque eu passei fome, porque eu isso, porque eu aquilo. Ou você pode hoje escolher viver uma vida na liberdade daquilo que o Senhor Jesus tem preparado para você. Porque você não é as dores que você vivenciou, você é quem Jesus diz que você é. E quando você está nele, você é uma nova criatura. Quando você está nele, você tem condições de produzir frutos dignos de arrependimento. Se você um dia já entregou a sua vida a Jesus e você hoje não tem vivido, não tem dado frutos dignos de arrependimento, eu preciso te dizer, você precisa passar pela poda do Senhor. E passe por essa poda com alegria, sabendo que o Senhor, Ele só corrige quem ama.
Se o Senhor está te instruindo a viver uma vida de santidade, se Ele está te dizendo, olha minha filha, olha meu filho, eu não estou me agradando do que você está vivendo, é porque Ele te ama. É porque Ele tem um plano sobre a tua vida. É porque Ele não quer perder a tua alma. E nessa noite você tem a oportunidade de fazer ouvido de mercador e desprezar a preciosa mensagem do Senhor Jesus e perder o seu futuro e a sua alma. Mas que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde o teu coração, para que você possa hoje fazer a escolha certa. E diferente de Sansão, você possa hoje não olhar com soberba, achando que o que você é capaz de fazer, você faz na força do seu braço, mas sabendo que os dons que Deus te deu, e que o dom precioso da salvação, Ele provém dEle, e é para Ele, e é por Ele. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. Ele está te dizendo, olha, hoje aproveita as oportunidades. Não acha que porque você é assim, vai ser o suficiente. Porque você acha que você é forte. O Senhor está te alertando, olha, se afasta das más influências. Se afasta desse relacionamento tóxico. Mulher, você que é solteira, jovem, você que é solteira, aproveita a oportunidade, porque namoro foi feito para acabar. Casamento não, mas namoro foi feito para acabar. O Senhor está te mostrando que essa vida que você tem caminhado vai ser um lugar de maldição e não de bênção. Mas assim como Sansão, você se acha muito forte e começa a brincar com as coisas de Deus. E o Senhor está te dizendo nessa noite, escapa pela tua vida. Será que o que você tem ouvido não é suficiente? Escapa pela tua vida. Não há dor maior do que um relacionamento de casamento frustrado na frente, do que filhos que vivem uma vida desequilibrada porque os pais não conseguiram se ajustar. Mas namoro foi feito para acabar. Quantas mulheres, quantos homens vivem infelizes no seu relacionamento porque fizeram as suas escolhas baseadas nos seus hormônios, porque escolheram pela beleza. E eu preciso te lembrar, como diz lá em Provérbios 31, que diz o quê? Que enganosa é a beleza e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Varão, tu precisa escolher uma mulher que teme ao Senhor. Varão jovem, tá? Porque os casados é para permanecer com a sua esposa. É para amar, servir e se permitir ser transformado. Transformado e transformada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Amém? Casado é para continuar casado. Agora jovem. E você que vive de namorico. Se você está num relacionamento tóxico, se você tem aberto mão da presença de Deus para viver esse relacionamento, escapa pela tua vida. Vigia. Vigie teus pensamentos. Vigie as tuas companhias. Vigie o ambiente em que você está. Porque o ambiente em que você está influencia diretamente na qualidade das suas escolhas. Se tu anda com crente, tu vai ser o quê? Crente. Mas se tu anda com desviado, tu vai ser o quê? Desviado. Ah, Raia, eu não sou crente. Anda com crente para tu ver o que vai acontecer na tua vida. Teu casamento vai melhorar. Teu relacionamento com os teus filhos vai melhorar. A tua vida vai melhorar. Eu estou falando com crente. Estou falando com crente. Andar com quem é crente. Com quem vive movido por essa palavra. Com quem busca a santificação. Com quem te convida para orar. Com quem te convida para jejuar. Com quem te convida para se parecer mais com Jesus. Outra pessoa que nós vemos que desprezou aquilo que o Senhor tinha preparado foi Saul. Saul, um rei segundo o coração do povo, foi escolhido de acordo
e com os parâmetros e com os padrões do povo. Bonito, alto, forte, homem de guerra. Esse é o rei ideal. Mas Saul desprezou as ordens do Senhor, desprezou as orientações de Deus, e para agradar a vontade do povo, para agradar a vontade das pessoas, preocupado com o que as pessoas iriam dizer a respeito dele, ele por várias vezes desobedeceu a ordem do Senhor. E o Senhor tirou aquilo que, por mais que tivesse sido escolha do povo, o Senhor tinha dado para ele a liderança. Não podemos cair no erro de nos corrompermos por aquilo que os outros pensam a nosso respeito, sobre as expectativas que os outros têm criado ao nosso respeito. Porque quando nós andamos em direção às expectativas do que os outros têm ao nosso respeito e não com as expectativas que Deus tem para nós, o fim é de morte, o fim é de erro. E é isso que a gente vê na vida de Saul. Acabou perturbado, assombrado por espíritos, morto de uma morte tão vergonhosa, tão um rei com toda a sua glória. Porque de nada vale as glórias desse mundo, de nada valem as posições daqui dessa terra, se você não tiver a presença do Senhor. Então, Rayane, como é que eu posso saber que a minha vida ela está sendo guiada por aquilo que é certo? Como é que eu posso saber se eu estou escolhendo aquilo que é certo? É simples. Lendo a palavra de Deus. É simples. Aqui você vai entender, você vai conhecer a vontade perfeita de Deus. A vontade que é boa, que é agradável a todos que amam a Deus. Mas sabe como é que você vai amar a Deus? Quando você conhecer a Ele. Porque o amor, ele é uma decisão. O nosso amor para Deus precisa ser uma decisão. Nem todos os dias nós estamos incendiados para orar sem cessar, para jejuar, para abrir mão da nossa carne. Mas quando nós não somos movidos pelos nossos sentimentos, nós somos guiados por aquilo que precisa ser feito. E aí tem até uma frase que diz: quem faz o que quer é criança, né? Mas quem faz o que tem que ser feito é o que é adulto, né? É alguma coisa desse tipo. Mas vocês entenderam. Quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus e você busca conhecer a palavra, olha, e eu preciso te dizer, não existe desculpa para você não conhecer a palavra de Deus. Porque existem quantas traduções válidas, irmão Anderson? Existem quantas traduções válidas da Bíblia? Assim, manuscritos. Do Novo Testamento tem 5.000 manuscritos, ou seja, formas para você entender melhor o que o Senhor está falando com você. Não é possível que nenhuma linguagem seja uma linguagem, né, que você vai entender. Ah, Rayane, eu não gosto de ler. Vocês sabiam que agora a gente tem um aplicativo chamado, o que eu uso? Whole Bible, a Bíblia. E você tem lá, opção som. Você clica no som e você escuta a Bíblia. Isso por quê? Porque antigamente eu escutava no carro com meu marido com CD ou com o pendrive a voz de Cid Moreira. A gente entrava no carro e ele começava lá, a palavra de Deus, né? Mas agora você pode até decidir qual é a voz que você vai escutar a Bíblia. Então não tem desculpa para você conhecer a palavra de Deus. E mais, né, o pastor está nos lembrando. Você quer conhecer mais a palavra, você quer se aprofundar nas verdades bíblicas. Na nossa igreja tem culto nas quartas-feiras. E para que esse culto? Para que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Ou seja, aquilo que você não entende, você vem para esse culto e o pastor ele vai estar aqui esmiuçando, colocando assim, mastigadinho na sua boca. Não existe desculpa. Você consegue entender? Que não existe desculpa para você não buscar conhecer o Senhor, para você não buscar fazer o que é certo. Existe 300.000 igrejas,
E vocês estão aqui nessa hoje, mas existem outras também. Não existe desculpa, seremos indesculpáveis quando chegarmos diante do Senhor e dissermos: ah, Senhor, eu não li a tua palavra porque eu não sabia ler. Tinha áudio. Ah, Senhor, eu não li a palavra porque eu não entendia volos lodueis. Mas tinha lá uma linguagem mais fácil. Não existe desculpa. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, diz o quê? Escondi a minha palavra. Coloca aí, Salmo 119 e 11. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Ele disse: eu fiz do meu coração as tábuas, onde aquilo está impregnado, onde aquilo, meu coração, ele fala das fontes, da fonte da vida. As minhas decisões são baseadas não nesse coração que bate, mas na minha mente que pensa. Ele está falando dessa mente, do seu eu que pensa. Eu escondi, Senhor, no meu entendimento, as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Porque quando a gente conhece a palavra do Senhor, no momento em que a gente mais precisa, o Espírito Santo, ele está lá, nos lembrando aquilo que precisa ser lembrado. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Por fim, vemos um homem que desprezou aquilo que Deus, a oportunidade que o próprio Jesus deu a ele. Judas Iscariote, um dos 12 discípulos de Jesus. Ele andou com Jesus. Ele ouviu as pregações. Ele provou dos milagres. Ele viveu os ensinamentos de Jesus na prática. Mas ele não se permitiu ser transformado pela palavra de Deus. E quando a tentação veio, porque Jesus não fez o que ele queria, porque Jesus não era um líder revolucionário que vinha para o quê? Para ser grande, não aqui na terra, não desse jeito que ele esperava. O que foi que ele fez? Ele desprezou tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus por 30 moedas de prata. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha vivido e ele desprezou. E quantas vezes nós estamos fazendo isso com Jesus? Nós julgamos a atitude de Judas. Mas quando Jesus não faz o que a gente quer, o que a gente faz? A gente vira as costas e corre para o pecado. A gente vira as costas e nega. Assim como Pedro negou a Jesus. Porque o Senhor não está fazendo como você deseja que Ele faça. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: olha, eu tenho uma oportunidade para você. Eu tenho vida para você. Se te falta fé, me pede. Se te falta o quê? Esperança, você tem em minha esperança. O que está faltando na sua vida hoje? Não faça como Judas. Não coloque na frente de Deus bens materiais. Tem gente que quando está servindo ao Senhor e está ali tendo prosperidade financeira, eu sirvo ao Senhor com alegria. Mas quando chega o dia da aflição, o dia da provação, eu não quero mais Jesus. Tem gente que em detrimento do trabalho, dos status, das ambições, abre facilmente mão de Jesus. Não seja como essa pessoa. Coloque Jesus acima de todas as coisas. A decisão de servir a Jesus é pela fé. Aquela fé que a gente viu. A decisão de servir a Jesus é pela fé. Eu não entendo, mas eu sei. De uma maneira racional. E olha, eu preciso te dizer que você não precisa estar pronto para servir a Jesus. Muita gente diz assim: eu não vou servir a Jesus porque eu não estou pronto. Porque eu ainda vivo minha vida assim. Porque eu tenho meus trambiques por aqui. Porque eu tenho umas 300 mulheres ali. Eu não vou servir a Jesus. Quando eu conseguir me livrar dessas coisas, ou as mulheres também, né, que têm seus pecados. Aí quando eu conseguir me livrar disso, eu vou servir a Jesus. Mas olha, eu preciso te dizer que um sujo, ele não consegue se limpar. Você está sujo. Você precisa do sangue de Jesus na tua vida. Porque o sangue de Jesus é a única coisa que limpa pecado.
O Espírito Santo de Deus em você é a única coisa, é a única pessoa que consegue te santificar. E você precisa tomar essa decisão para que você não perca aquilo que o Senhor tem preparado para você nesta terra e no porvir. Olha, a decisão de Esaú, a decisão de Saul, a decisão de Salomão, de Judas, foram decisões erradas, que fizeram eles perder aquilo que era eterno. Mas o Senhor nessa noite, Ele te convida a tomar uma decisão que vai te garantir uma transformação não só de vida aqui nesta terra. E eu não estou falando de prosperidade financeira, eu estou te falando de uma prosperidade que transcende o bem material. Eu estou te dizendo de uma paz que excede todo o entendimento, de uma alegria que só através do Espírito Santo de Deus você pode experimentar. E não é que você não vai ficar triste, é porque no meio da tristeza, o Espírito Santo de Deus, Ele vem e te consola, Ele te anima, Ele te dá uma visão positiva de futuro, Ele te faz ter certeza, Ele te faz ter esperança de que aquilo que você está vivendo não se acaba aqui. E porque você vive com Jesus, você toma decisões diferentes aqui na terra, você colhe frutos diferentes. E na eternidade, você vai sentar na mesa com Ele, você vai morar na mansão celestial com Ele, você vai se encontrar com as pessoas que você ama e que também tomaram a decisão um dia de entregar a sua vida a Jesus. Se esperarmos aqui, apenas aqui, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Mas nós precisamos entender que a nossa vida, ela não acaba aqui. A nossa vida, ela é para a eternidade. O que está sendo vivido aqui, ela produz frutos para a eternidade. As bênçãos de Deus não se acabaram com Abraão, Isaac e Jacó. Há uma geração que foi alcançada por uma promessa que existia ali. E as promessas de Deus, elas vão te alcançando geração após geração. Eu vou concluir, mas eu vou te contar um testemunho de algo que aconteceu essa semana. Há algumas semanas, eu estava conversando, discipulando, evangelizando, como fique melhor para você entender. Uma mulher jovem que está morando do outro lado do mundo, num país chamado Cazaquistão. Esse país é um país extremamente fechado, de uma religião extremamente fechada. Nesse país há um nível de perseguição religiosa extrema. Os cristãos lá são mortos. Se uma pessoa que é do Islã, ela se converte ao cristianismo e a família sabe, a família denuncia essa pessoa ao governo e o governo pode ir na rua, na casa dela, vir pegar aquela pessoa e levar para que ela seja executada, porque ela serve a Jesus. E essa menina, ela morava numa cidade aqui, eu não vou contar, porque talvez você conheça a história da família dela, do que eu vou te contar. E essa menina, ela saiu daqui para esse país. O marido dela trabalha lá. E nos planos do Senhor, aprove a Ele conectar-nos, nós duas. E nessa conexão, ela disse: Rayane, eu não sirvo a Jesus, mas eu tenho uma vontade tão grande de conhecer a palavra. E eu fico lendo e eu não entendo. Aí eu disse: nada não, eu vou te ensinar. E aí a gente faz chamada de vídeo, a gente começa a conversar. E nessa conversa, ela e o marido dela tomaram a decisão de entregar a vida deles para Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? E lá do outro lado do mundo, eles foram alcançados pelo Evangelho. Mas numa conversa que a gente estava tendo, ela me contou de algo, da história da família dela, para que você entenda como uma decisão hoje, ela tem o poder de mudar o futuro da sua geração. E quando eu falo da sua geração, é dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, até Jesus voltar. Ela contou a história do avô dela, que era um homem muito mau. E ela, na vivência desse avô, ele foi uma criança abusada, os pais morreram, foi criado por uma tia, e essa tia tinha dinheiro, internou ele numa escola bem longe, e ele fugia dessa escola e chegava na casa dessa tia,
E da última vez que ele fugiu, a tia mandou dar um cacete nele tão grande que ele passou 7 dias internado no hospital. E isso foi forjando o caráter desse menino para ser um homem mau. Um homem que era matador. Um homem que, enfim, né? Fazia coisas que eram ilícitas. E ela disse, eu não entendia, porque ele era mau para todo mundo, mas ele era o melhor avô do mundo. Comigo, com mais ninguém. Ele era um homem maravilhoso e eu, criança, eu não entendia o que acontecia. E ela disse, eu tenho uma avó, e essa avó é viva, e a minha avó, ela era crente, mas ela não podia sair de casa para ir para a igreja. Para as irmãs ir na casa dela, para poder falar de Jesus, era um acontecimento. Ela disse, para você ter noção, meu avô criava um bocado de passarinho. E nessa gaiola que tinha uns 15 passarinhos bem caros, ele chegou em casa e os passarinhos, 15, estavam sem uma pata. E ele, um homem muito mau, pegou a avó dela, botou lá no quarto, com a arma na cabeça dela e disse à avó, disse assim, quem foi que fez isso com meus passarinhos? E ela disse, eu não sei, eu acho que foi os gatos. E ela disse que a avó dela começou a orar, Senhor, revela a ele. Aquele homem, tamanha maldade, pegou os passarinhos, pegou o gato, abriu a barriga do gato. E para a glória de Deus e livramento da avó dela, as 15 patinhas estavam ali dentro. E naquele dia a vida daquela avó foi poupada. Por quê? Porque o Senhor deu livramento. E aquela mulher foi vivendo, servindo a Jesus da forma que ela podia. Enfim, honrando da maneira que ela conseguia o seu marido. E o tempo passou. Infelizmente esse homem não se converteu, foi assassinado. Mas a semente do evangelho, ela foi lançada nessa família, através dessa avó, que nunca negou Jesus, independente da circunstância que ela estava vivendo. Essa avó hoje vive sua vida, serve a Jesus, tem a liberdade, porque o marido morreu. E essa neta foi alcançada pelo poder do evangelho do outro lado do mundo. Eu estou te contando essa história para te dizer que você não tem noção de como a decisão que você vai tomar hoje, ela tem um poder de transformar toda a tua vida. Eu não sei em que circunstâncias você está vivendo hoje. Eu imagino que não tão grave quanto daquela irmã ou daquela senhora. Mas eu quero te dizer que assim como existiu escape, existiu salvação, existiu esperança, existiu uma promessa que estava viva sobre a vida daquela mulher e sobre a sua geração, o Senhor, Ele quer derramar dessa graça para você hoje. E eu quero fazer o convite para você. Quem hoje deseja não perder, mas ganhar o tesouro eterno. Quem hoje decide entregar a sua vida por completo a Jesus e se permitir ser transformado, ser transformada pelo amor que é capaz de encobrir uma multidão de pecados. Eu sei que geralmente Tiago faz isso. Fica em pé. Apaga as luzes. Quem hoje decide entregar a sua vida para Jesus, faz um sinal. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. E essa levantar da tua mão vai ser um sinal aqui na terra, mas um sinal eterno de confissão, reconhecendo que só há um Deus, que só há um Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir
começar ao caminho, vou ver as primeiras